Olá, eu sou Gislene Teixeira, especialista em relacionamento e sexualidade, mediadora e conciliadora de conflitos. E eu vim aqui para falar sobre algo muito sério. Chegou até mim um vídeo falando sobre a epidemia do HIV. Esse vídeo ele foi feito por um infectologista. Eu até fiz algumas anotações e eu vou seguir essas anotações para que eu não cometa nenhum equívoco nas informações que ele passava no vídeo. E é muito sério, e eu sempre falo sobre essa questão, principalmente quando eu dou palestras e que tem oportunidade que seja esse o assunto, então eu consigo abordar, entrar nesta área, né? Eu não sou médica, mas quando a gente aborda a questão da sexualidade, a questão do sexo, é muito importante que a gente abra algumas janelas para que as pessoas comecem a refletir e as pessoas comecem a prestar um pouco mais de atenção no que vivenciam e no que está no entorno delas, né? Ou o que está acontecendo na sociedade, como que as coisas estão fluindo. Às vezes, por um motivo ou outro, ou simplesmente pela falta de parar e pensar sobre o assunto, as pessoas acabam se enganando. E não é nenhum enganar-se, é não pensar de fato em algumas situações que são muito sérias, né? Por exemplo, na década de 80, quando se falava em AIDS, HIV-AIDS, se falava em AIDS, a gente nem falava em HIV, né? Teve um grande alarde, claro, né? Não era para menos, as pessoas de fato morriam, né? Por conta da AIDS. Hoje, as pessoas vivem e até têm uma qualidade de vida bem razoável, de boa para razoável. Então não tem mais aquele alarde, aquele medo todo que tinha lá na década de 80, quando, né, perdemos aqui no Brasil e no mundo, na verdade, muita gente famosa, muitos ídolos, muita gente jovem, e até por conta disso teve todo esse era assombroso, né? Na década de 80 e meados ali, né, classificavam-se muito em grupos, então tinha os grupos de risco. E aí as pessoas falavam assim, então todo mundo, né, ficava muito assustado e dizia, mas eu não faço parte desse grupo de risco, eu vou me prevenir como eu posso, mas eu não faço parte desse grupo de risco. Então eram profissionais do sexo, eram pessoas que compartilhavam seringas de drogas, né? E aí as pessoas falavam assim, mas eu não faço parte deste universo, então eu estou sossegada. As coisas foram mudando, muita coisa foi sendo estudada, e hoje a gente tem muita literatura, a gente tem muitos recursos, muita coisa mudou de lá para cá, mas a AIDS não diminuiu, né? O HIV não diminuiu. O HIV é o vírus, a AIDS é a doença, né? Claro que morre-se muito menos por conta da AIDS hoje. Aliás, morre em consequência, né, em função das complicações, não exatamente da AIDS em si. Mas esse infectologista, né, desse vídeo que eu estou falando, ele falava que HIV está tendo uma epidemia de HIV. E quem falou isso foi o Dr. Rico Vasconcelos, ele é infectologista do HC USP. E ele diz o seguinte, e aí é assustador, né? O HIV não está controlado. Portanto, nós temos uma epidemia de HIV, sim. E o que me assusta, não me assusta tanto porque eu estou na área e eu vejo isso e as coisas acontecem, mas assusta a população que não é da área da saúde, que não tem essa proximidade com esse assunto. Aí assusta muito mais, né?
Mas assim, HIV não está controlado. E o que é mais assustador é, além de não estar controlado, continua crescendo muito. Tem-se 40, o que ele colocou no vídeo, né? 40 mil novos casos de infecção de HIV são registrados todos os anos no Brasil. 40 mil novos casos, né? Porque os que já tinha continuam ali, né? Mas 40 mil novos. Isso vai crescendo numa progressão absurda e é onde se perdeu o controle e está aí a epidemia do HIV. Então ele fala assim, que continua crescendo sem desacelerar esse processo. Não tem uma queda, portanto não tem um controle. Agora, o que está acontecendo, né? Ele colocou algumas questões que foi o que eu falei no começo do vídeo. Lá no começo, lá na década de 80, falava assim grupos específicos, grupo de risco. Hoje o que a gente vê é que não existe mais grupo de risco. Todos nós fazemos parte de um grupo de risco. Hoje a gente diz que existe grupo de alto risco, mas o de risco todos fazem parte. E essa concentração está em alguns grupos, em outros não. Portanto, assim, não existe uma homogeneidade, não existe na caixinha, né? Esse grupo é de risco, esse grupo não é de risco. Todos somos grupos de risco, uns mais risco, né? Outros um pouco menos, mas todos fazem parte do grupo de risco. Mas ele diz que essa concentração está em homens gays e bissexuais. Ele diz que a maior concentração do HIV está em jovens menores que 30 anos. Então, pessoas jovens abaixo de 30 anos. E ainda ele restringe mais essa faixa etária. Ele fala que a epidemia está muito mais crescente entre jovens de 15 a 24 anos. 15 a 24 anos. E maiores de 55 anos, esse grupo também está aumentando, pessoas com HIV. Então é assustador. Por quê? E tem muito mais coisas aqui que eu acho que eu não vou falar neste vídeo, porque senão ele vai ficar muito longo. Então eu vou me ater na idade, né? Nos grupos pelas idades. 15 anos e acima de 55, né? Menores de 30, sendo de 15 a 24 e maiores de 55 anos. Então nós temos basicamente os polos, né? Os bem jovens e os mais velhos. E aí vem a seguinte questão: por que estes polos têm essa concentração do HIV e o meio não tem? Não que não tenha casos de AIDS, não que não tenha casos de HIV, mas esta concentração não está no meio, ela está nas pontas. E por quê? A explicação é a seguinte: tem muitos fatores, tá? Não é um fator único. É multifatorial essa questão, mas tentando dar uma luz aí para ver se consegue entender um pouco melhor. Os jovens, então 15 anos, de 15 a 24, como ele citou, é muito simples de entendermos. Estas pessoas, elas já nasceram sabendo que existe AIDS. Só que elas também nasceram já sabendo que existe essa doença e que ela não mata, né? Não é que não morre por conta da AIDS, mas não é como era lá no começo, que todo mundo ficava aterrorizado, que ninguém queria chegar nem perto, até por conta da falta de informação, gerou preconceito, tabu, discriminação, uma catástrofe. E esse cenário hoje não é mais esse. As pessoas vivem, tomam lá o remédio. Num próximo vídeo eu vou falar das medicações. E aí, fulano tem AIDS, mas tá bem.
estuda comigo, a gente tá falando de 15 anos, 15 a 24. Estuda comigo, trabalha comigo, faz faculdade comigo, curte a balada comigo, namora, segue a vida. Só tem que tomar o medicamento. Ah, então isso não é perigoso. Não é tão assim, né? Então as pessoas acabam não se cuidando de fato, né? E aí, ok. Então, os jovens, é isso. Não morre. Tá aí, né? Conheço um monte de pessoa. Não mata, não preciso ter esse estresse todo, porque não é bem assim. Essa é a mentalidade de grande parte dos jovens, desses que estão neste grupo aqui, nessa concentração. Aí você fala assim, tá, tudo bem, consigo até entender por esse prisma. Mas e os mais velhos? Porque esses que têm maiores de 55 anos, peraí, Gislene, essa conta não fecha. Porque esses que são maiores de 55 anos, lá na década de 80, eles já eram bem grandinhos e já conseguiam entender sim. E eles pegaram todo esse processo, esse pavor todo que era, da AIDS, das pessoas morrendo, dos grupos, né, de risco, da discriminação, do tabu, do preconceito, da falta de informação, do medo, de tudo isso. Como que eles simplesmente agora fazem parte desse grupo tão concentrado? Simples. Lá atrás, estas pessoas, elas tinham medo, usavam preservativo, ou não. Na verdade, o que, né, tem algumas nuances aí, eu falei que não é um multifatorial, aliás, não é um único fator, é multifatorial as questões. Mas indo por uma linha de raciocínio, essas pessoas talvez não, já eram adultos naquela fase, provavelmente eram casados, tinham uma vida com um parceiro fixo e, ok, não era comum que as pessoas se separassem. Não era comum troca de parceiros, não era comum de relacionamentos, né? Não era comum divórcio, não era comum nada desse cenário que nós temos hoje. As pessoas também, a expectativa de vida era menor e a vida era outra, né? Aí a gente chega aí, 55, 60 anos hoje, a gente vê que tem muita gente que sempre teve aquele casamento, que lá naquela época, né, teve um casamento a vida inteira, um único casamento, ficou casado 30 anos, então 30 anos, uma pessoa de 25, né, tinha 25 na época, ficou casado 30 anos, tem 55 hoje, de 30 com 60 anos hoje, então ficou casado décadas com a mesma parceira, nunca se preocupou em usar preservativo, porque confiava na parceira, um confiava no outro, tinha aquela questão de é minha esposa, é meu marido, a questão da fidelidade, que eu não vou entrar nessa questão, e não usava preservativo porque era um casamento monogâmico. Aí, a vida mudou. Hoje, muitas pessoas nessa faixa etária, 55, 50, 55, 60, até pessoas com mais idade que essa, estão se divorciando sim, porque entendem que tem aí a expectativa de vida aumentou, que vivem mais, que tem uma qualidade de vida muito melhor do que tinha no passado, e que tem ainda uma vida não inteira, mas tem uma vida longa pela frente, né? Porque a gente vê que tem muitos centenários, né? Pessoas completando 100, 105, 110, 108 anos. E cada vez aumenta esse número de pessoas que passaram dos 100 anos de idade. Então, a pessoa com 55 anos, ela fala, eu tô quase na metade, se eu viver 100, né, eu ainda tenho aí muita coisa para viver. Então, eu não vou ficar num relacionamento que não está bom, que não está gostoso, que não está prazeroso. E eu não vou entrar nessa questão, porque eu entrei na questão de relacionamento de fato, e esse vídeo já tá bem longo.
Então ela fala, não tô bem, não tá prazeroso, não tem mais amor, não estou feliz, os filhos estão criados e quer saber? Eu vou viver a minha vida. E aí é onde tem, né, está acontecendo um grande número de separações nas pessoas dessa faixa etária. Aí tá, ok. E o que é que isso tem a ver com essa epidemia de AIDS com pessoas maiores de 55 anos? Porque elas não sabem como lidar. Aí você fala assim, qualquer pessoa sabe? Não, não sabe. Não sabe. As pessoas não sabem como é que ela vive de um jeito diferente daquilo que ela viveu a vida inteira, né? Então não sabe, então assim, eu tenho toda a liberdade do mundo e eu vou usufruir dessa liberdade. Mas como? Preservativo nunca fez parte deste universo desta pessoa. Tinha uma única parceira num relacionamento monogâmico, fechado, bonitinho, e agora eu tenho toda a liberdade do mundo e eu estou soltinho da Silva. E aí é onde tudo se perde. Porque confia-se ainda, porque as pessoas confiam num parceiro. Só que a coisa não funciona exatamente desse jeito. Não é tão quadradinho, tão bonitinho, quanto imagina-se que pode ser, né? E aí, tem esses dois polos, sim. Os bem jovens, 15 anos, de 15 a 24, ou abaixo de 30, tipo, é assim mesmo, né? Já nasci ouvindo que existe isso e isso não me assusta. E os mais velhos, né? Maiores de 55 até lá, bem lá na frente, não sei como lidar com isso. Então, a epidemia do HIV está aí. Como disse o infectologista, Dr. Rico Vasconcelos, infectologista do HC USP, a epidemia de HIV está aí e sem a menor previsão de controle. Cabe a nós pensarmos como é que a gente pode ter a prevenção e quem é da área da saúde, da área da educação, porque aí eu não vou entrar na questão, porque realmente o vídeo já está bem longo, mas a gente entraria na questão de relacionamentos, a gente entraria na questão de educação sexual, a gente entraria em tantas outras questões para entender por que isso está acontecendo com estes grupos específicos, com essas faixas etárias, né? A coisa, ela é muito ampla e a gente precisa parar e pensar. Então, assim, para quem tem a possibilidade, que tem contato, ou com jovens, ou com adultos, não que a gente, pessoas mais velhas, eu vou chamar de idosos, tá? Que na verdade é o 60 a mais, né? Não que a gente vá excluir o grupo de adultos, que é o meio do caminho ali, mas se tiver oportunidade, converse com as pessoas. Converse com seus filhos, converse com seus alunos. Alunos é complicado porque na escola não pode falar mais nada, eu sei porque eu sou professora. Tudo que falar, não pode, né? Nada pode. Então tá complicado, porque esse mesmo jovem, ele não tem essa informação na casa dele. E ele vai receber essa informação de quem e onde. Eu só queria saber isso, né? De quem e onde, já que nada pode falar e aí complica a vida. Mas se você tiver a oportunidade de falar com jovens, os seus filhos, seus sobrinhos, a família, o amigo do filho, fale, converse. E se você tiver a oportunidade de falar com pessoas, com idosos, com terceira idade, com 60 a mais, com a melhor idade, dê o nome que quiser, né? Que é o seu pai, é o seu avô, é um asilo que você frequenta, que você é voluntário, não importa o grupo não importa de onde, tá? Passe a informação, converse, puxa assunto, né? Puxa o fio da meada, vai entendendo como é que a coisa funciona, principalmente se essas pessoas mais velhas, elas estão, nem dá para chamar uma pessoa de 55 anos de idosa, né? Se você percebeu que ela se separou, que ela está se relacionando com uma pessoa, né, com uma outra pessoa, vai puxando o gancho ali, para você ver como é que funciona, para ver se você consegue também, perdão, se você consegue
né, plantar uma sementinha, que já ajuda bastante. Engasguei feio aqui. Bom, tem muito mais informações, eu vou gravar um outro vídeo depois e a gente fala sobre isso, mas tem uma epidemia de HIV e ela é crescente. E isso é extremamente assustador. Compartilhe as informações, busque mais informações, se instrua e passe adiante. Informação de qualidade, né? Então, busque informações, portais sérios, que tem muita informação boa, tem muita informação que não é tão clara assim, tão verdadeira, mas tem muita informação boa e que dá pra gente buscar e compartilhar e alertar as pessoas. É de extrema importância usar o preservativo. Extrema importância, mais pra frente eu falo sobre isso. Aliás, eu tenho lá no meu canal do YouTube, aliás, lá no meu canal não, né? Aqui no meu canal, é que eu não compartilho vídeo só no YouTube, do ano passado eu tenho uma semana inteirinha falando sobre PEP, PrEP, HIV, AIDS, medicamento, prevenção, preservativo e todas essas questões. Busca aí no canal que já tem uma semana de vídeo falando sobre isso, ok? Beijos, eu volto para falar ainda sobre esse assunto. Tchau, tchau!